O sistema Conectados com Deus de Comunicação apresenta Falando de Finanças. Direção e apresentação, Fábio Pavano, consultor em finanças. Seja bem-vindo a mais um programa Falando de Finanças, um programa desenvolvido para ajudar você e a sua família na administração financeira familiar. Hoje nós temos um convidado especial, nós temos uma história especial e nós temos um assunto especial. Nós vamos falar sobre planejamento. Então, neste momento, nós queremos pedir que, em nome de Jesus, nós vamos iniciar este Falando de Finanças e nós queremos ler um verso da Palavra de Deus que tem tudo a ver com o assunto de hoje. Ele se encontra no livro de Lucas, capítulo 14, e o verso 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Com base neste verso, eu quero convidar você, onde você estiver, se você se sentir à vontade e quiser dobrar os vossos joelhos, ou se você quiser fechar os seus olhos, nós vamos buscar a Deus em oração. Santo Deus, amado Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por mais essa oportunidade. Neste momento, te suplicamos que o Espírito Santo esteja conosco neste programa, que tudo que for falado aqui seja para a honra e glória do teu nome. Nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, nos dê discernimento para aprendermos esse assunto importante e colocarmos em prática em nossa vida diária. São bênçãos que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Maravilha! E agora eu quero apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, o nosso querido irmão e amigo Neemias Tenório. Seja bem-vindo, irmão Neemias. Obrigado, Fábio. Muito obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar participando com vocês aí desse programa que eu acho muito interessante, muito bom. Eu acho que as pessoas realmente precisam hoje, mais do que nunca, estar aí se interagindo e conhecendo um pouquinho mais aí de planejamento, de finanças domésticas, principalmente, né? Nós temos uma população aí hoje bem endividada no Brasil, então acho que é um programa que veio na hora oportuna. Parabéns aí pelo programa e muito obrigado pela oportunidade. Maravilha, eu que agradeço aí a sua participação, aceitar o convite nosso para esse programa, e eu quero agradecer também ao Neemias, porque o Neemias, quando eu conheci a Igreja Adventista do Sétimo Dia Movimento de Reforma, o Neemias foi a pessoa que me conduziu, a pessoa que ensinou a gente da Bíblia, foi o meu mentor, eu digo sempre isso, tive a grata alegria de poder receber aí bastante conhecimento do Neemias, e eu agradeço também porque quando eu me casei, foi o Neemias que fez um culto de ação de graça pelo nosso casamento. Agradeço você, Neemias, por essa oportunidade que você nos concedeu aí, ok? Obrigado, Fábio. Eu que agradeço. Bons tempos ali em Campinas, né, Fábio? Bons tempos, passamos juntos ali. Maravilha, é um privilégio ter você aqui conosco. Então, Neemias, nós vamos, no primeiro bloco, nós temos a história de sucesso. É um bloco em que nós convidamos alguém, um convidado especial como você, para compartilhar um pouquinho da sua história, das suas lutas, das suas batalhas, para poder a sua história ajudar alguém que, de repente, precisa tomar uma decisão, ou também está meio que sem norte, ou, de repente, está desanimado. Então, essa história, a sua história, eu tenho certeza que vai nos ajudar, ou vai ajudar os nossos ouvintes, nossos internautas, a poder crescer também, e também se desenvolver dentro desse conhecimento, dentro dessas oportunidades. Então, Neemias, para começar, você mora onde? É casado? Tem filhos? Conta um pouquinho do Neemias para a gente. Sim, Fábio. Hoje eu estou morando em Mogi das Cruzes há 10 anos, né? Já estou aqui em Mogi das Cruzes. Cheguei aqui dia 5 de setembro de 2011, então faz 10 anos que eu estou em Mogi das Cruzes. Sim, eu sou casado e tenho um casal de filhos, né? Tenho um casal de filhos, o Jaderson e a Jaene, que também já são casados. É isso aí. Ok. Tem algum problema você dizer a sua idade, Neemias? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu hoje estou com 58 anos. Opa, com então muito tá orgulho novo. e muito Tá grato a novo Deus ainda. pela oportunidade de chegar até aqui. Maravilha, maravilha. Vamos conhecer um pouquinho, então, da história do Neemias. Com quantos anos você começou a trabalhar, Neemias? Fábio, olha, eu comecei, eu sempre digo que eu sempre fui prematuro, né? Uhum. Olha, eu comecei a trabalhar exatamente com 6 anos de idade. Talvez quem esteja ouvindo ficar meio 6 anos de idade, né? Posso até contar um pouquinho. Vamos lá.
A minha mãe sempre nunca admitiu, homem principalmente, ficar em casa parado. E na cabeça dela, quando eu entrei 6 anos, eu já estava apto a trabalhar. Olha só. Então, o que ela fez? Na cidade que eu morava lá, que eles moram até hoje, que chama Pirapozinho, tinha uma sorveteria e que o pessoal fazia picolé naquela época, né? E minha mãe foi na sorveteria, me levou lá e conversou com o dono da sorveteria, falou, olha, eu queria ver se o senhor arrumava uma caixinha de isopor para ele vender picolé na rua e tal. Enfim, ela arrumou essa caixinha de isopor e partiu o Neemias trabalhar a vender picolé na rua. Então, eu nem estudava na época, eu entrei na escola com 7 anos. Então, com 6 anos, eu não sabia nem passar troco, né? E com 6 anos, eu saí vendendo picolé. Eu sempre digo que é uma aventura, né? Mas foi assim, comecei com 6 anos. E não parei. Depois, posso falar, depois fui engraxar sapato, fui entregar jornal, tudo na sequência, né? Entregar jornal, trabalhei antigamente falava tinturaria, né? Você colocava um cabo de vassoura aqui, pendurado roupa aqui, eu saía entregando roupa na rua, que a lavanderia lavava, passava, e aí vai embora, né? Então, comecei com 6 anos, foi a pergunta, é isso daí. Que legal, que legal. E é interessante, né, Neemias, que assim, no passado, né, os pais, eles, por questão às vezes até de conhecimento, até às vezes falta de instrução, enfim, né, mas não tinha o conceito às vezes que, como nós temos hoje, né, a criança ela era instruída, a criança ela era assim, e pela necessidade às vezes da família, né, ou por falta de instrução dos pais, os pais também acabavam fazendo algumas coisas assim, que para hoje, para o tempo que nós estamos vivendo hoje, é um pouco diferente da realidade, né? Nós não estamos aqui, já falamos isso em vários programas, nós não apoiamos o trabalho da exploração infantil, pelo contrário, né? Nós vemos aí que a gente sempre educa, e a nossa preocupação do Falando de Finanças é realmente dar instrução para os pais, ajudar os filhos a poderem aí ter uma melhor educação na administração financeira, mas nós vemos, né, que às vezes existem situações, e no passado, né, nas outras eras, nós vimos aí uma realidade diferente da que nós temos hoje, né? Então, assim, a sua mãe colocou você para trabalhar, não por questão de se preocupar com riqueza ou qualquer coisa, mas para mostrar para você qual era a realidade e uma preocupação até mesmo com o futuro, concorda? Sim, Fábio. E na realidade, de certa forma, eu agradeço a minha mãe por isso, tá? Eu agradeço, porque na maneira dela, na simplicidade dela, ela acabou ensinando a gente a ser homem, a gente a ser responsável, a ter responsabilidade pela própria manutenção. Enfim, na realidade, eu agradeço. Existe, sim, aí essa questão da exploração infantil, existe 2 exageros, né? É claro. Mas eu acho que é benéfico, sim, o jovem começar a trabalhar cedo. Claro que respeitando hoje a legislação, tem que respeitar, né? Mas aí, quanto mais cedo puder trabalhar o jovem, melhor. Quanto mais cedo, melhor. Porque hoje nós vamos a outro extremo também, que nós vemos jovens aí hoje com 20 anos, 22 anos, sem noção nenhuma de trabalho, sem noção nenhuma de lidar com dinheiro, porque não tem, né? Às vezes a proteção ela vai um pouco ao extremo, né? Essa proteção. Então, eu na realidade agradeço a Deus, agradeço a minha mãe por ter me conduzido dessa forma. Eu não tenho trauma nenhum quanto a isso, não tenho dificuldade nenhuma, pelo contrário, refletindo hoje, eu vejo que foi muito bom para mim isso aí. E é interessante, né, Neemias, porque a preocupação dos pais, no caso da sua mãe, às vezes... Quantos irmãos vocês são, Neemias? Nós somos em 4, 2 homens e 2 irmãs. E tinha uma preocupação, né? A gente falando do passado, eu também tenho um pouquinho menos de idade que você, mas a gente via a preocupação, às vezes, dos pais em deixar os filhos na rua, em aprender as coisas que não prestavam, se tornaram a questão da marginalidade e por aí vai. Então, eu acredito que a preocupação era exatamente dar uma ocupação, né? No caso, para os filhos, para que os filhos não se tornassem aí, não tomasse outro caminho, né? Agora, Neemias, vamos lá. Você iniciou com 6 anos, e conta um pouquinho para a gente a trajetória desses trabalhos aí, até então, não oficiais, vamos se dizer assim, né? Esses trabalhos de conhecimento, de aprendizado, como que foi? Então, eu comecei, como eu falei para você, com 6 anos,
Uhum. Na realidade, lá em casa a gente era muito pobre e quando minha mãe colocava a gente para trabalhar também, porque havia necessidade também. Ela via as necessidades em casa. Isso não é vergonha, você falar das suas origens, né? Eu, pelo menos, não me sinto envergonhado. Então, nós precisávamos trabalhar. E como eu disse para você, minha mãe, ela sentia ali a necessidade de botar os filhos para trabalhar. E lá em casa, todos começamos a trabalhar cedo, todos, sem exceção, todos. Né? Então, eu comecei vendendo picolé, em seguida, minha mãe tinha um vizinho que era marceneiro, ele mexia com madeira, não era nem marceneiro, na realidade era carpinteiro, existe uma diferença de marceneiro e carpinteiro, ele era carpinteiro na realidade, o senhor Orlando. E ela foi no senhor Orlando e pediu para que ele fizesse uma caixa de engraxate. Ele fez uma caixa de engraxar sapato, comprou escova, porque talvez com o próprio dinheiro que eu vendia picolé, porque o que eu ganhava eu entregava na mão dela, né? Esse detalhe. Eu sei que ela arrumou essa caixa de engraxar lá e falou, ó, se vira, vai engraxar o sapato. E tinha meta, tá? Minha mãe às vezes falava assim, olha, você vai e volta quando você fizer o dinheiro para comprar uma pedra de sabão e uma lata de óleo. Exemplo, ela dava um exemplo lá. E eu ficava ali, enquanto eu não engraxasse sapato, que desse para comprar o sabão e o óleo, eu não vinha para casa. Enfim, depois eu fui entregar jornal. Aí depois dessa fase, Fábio, até o sapato, foi minha mãe que arrumou. Dali para frente eu comecei a me virar. Eu comecei a querer coisa melhor, entendeu? Eu comecei a me virar. Aí eu ficava olhando assim e falava, puxa, engraxar sapato é bom, mas eu posso uma coisa melhor. Porque tinha uma certa dificuldade de engraxar sapato, eu era muito novo, né? Nessa altura eu tinha acho que 8 anos, e tinha aqueles engraxates maiores que complicado, assim, ali, disputando o mercado grande, disputar mercado mesmo. Você chegava no lugar, o camarada falava, aqui não, aqui o ponto aqui é meu, não sei o que e tal, aquela coisa. Então você tinha que se virar. Aí eu entrei em contato com o menino que entregava jornal, eu achei legal ele entregar jornal de bicicleta, eu falei, isso aí parece que é bom. Eu sei que eu consegui, na época, entrar em contato com um rapaz que era o representante da Folha de São Paulo, lá em Pirapozinho. Naquela época, jornal, não igual hoje. Jornal não tinha mídia igual hoje. A televisão não era forte, não existia rede social, não existia nada disso. Então, o jornal era muito forte. Uma cidade igual Pirapozinho, uma cidade pequena, tinha muito assinante de jornal. Eu sei que eu consegui entrar em contato com o rapaz lá, ele conseguiu uma vaga para entregar jornal. Ele me deu uma bicicleta e eu entregava jornal. E aí fui entregar jornal. Depois veio aí a tinturaria, como eu falei, né, de entregar roupa, e aí foi indo. Depois eu entrei, depois dessa tinturaria, isso quando eu estava com 12 anos, até 12 anos foi muita história. Aí com 12 anos eu entrei, na época tinha lá Guarda-Mirim de Pirapozinho, a gente falava guardinha. Eu entrei na guardinha. Aí já passei a trabalhar no comércio. Aí a coisa começou a melhorar um pouquinho, né? Isso aí vai embora. É longa a história. Entendi. Agora, Neemias, o seu primeiro trabalho mesmo, oficial, qual que foi? Assim, oficial que eu digo assim, de carteira, de registro, como que foi essa parte? Meu primeiro registro de carteira eu tinha 16 anos de idade. 16 anos. Como eu disse para você, eu entrei na guardinha, chamava Guarda-Mirim de Pirapozinho. Entrei em uma livraria, que era a única livraria que tinha na cidade, chamava Livraria e Papelaria Santa Terezinha. Eu entrei nessa livraria como guardinha. E o senhor que trabalhava nessa livraria, que era dono dessa livraria, eu trabalhei dos 12 aos 16 anos. Quando eu entrei 16 anos, na guardinha, quando eu entrava 16 anos, tinha que sair da guardinha. Quando eu estava para sair, pela idade tinha que sair, ele aposentou e colocou a livraria dele para vender. Ele já tinha falado para mim que ia vender porque ele estava cansado, os filhos já tinham estudado, ele tinha filha professora, filho professor, tudo já encaminhado na vida. Ele falou, não preciso mais disso aqui, eu vou aposentar, vou fechar. Ele, então, colocou a livraria para vender e o gerente da Pernambucana na época, que nessa minha época, Pernambucana tinha em toda a cidade, né? Então, o gerente foi lá para comprar. Quando ele estava para fechar o negócio, o filho dele, que era professor, dava aula na faculdade em Prudente, Instituição Toledo de Ensino, ele dava aula lá em Prudente e dava aula no Estado também, era concursado do Estado. Ele chegou no pai dele e falou assim, eu quero comprar essa livraria. Ele me conhecia ali de vista, ele falou assim, olha, se o Neemias ficar aqui tomando conta, eu compro essa livraria. Eu não preciso de mais ninguém, eu preciso só de tomando conta.
Eles conversando lá no bastidores, né? Conversando no bastidores. Aí o pai dele chegou e contou essa história para mim. Aí eu gelei, né? Porque aí eu falei, pô, eu era novo, tinha exatamente 16 anos. Aí combinaram, fizeram uma reunião os dois comigo, e ele falou, olha, eu estou fazendo um negócio com meu pai, eu quero comprar a livraria dele, e só quero ver se você está disponível para tomar conta. Você vai abrir e vai fechar a livraria. Então, mas eu só compro se você der a sua palavra, eu vou te registrar. Você está na época de sair da guardinha, eu vou te registrar em carteira e você vai ser meu gerente aqui. Enfim, meu primeiro registro, 16 anos, era uma livraria pequena, mas tinha mais 3 funcionários, e eu com 16 anos eu gerenciava esses funcionários. Eu abria a livraria, eu fechava, a chave ficava na minha mão, todo o movimento, eu fazia o movimento bancário, fazia depósito, tudo na minha mão com 16 anos. Hoje eu fico olhando assim e falo, olha, e foi isso aí. E eu trabalhei com esse rapaz lá até os 23 anos. Legal. Um cargo realmente extremamente de confiança. E é interessante, né, Neemias? Então, meu primeiro registro é isso aí, tinha 16 anos de idade. Que legal. E é interessante, né, Neemias, assim, é importante você comentar isso, porque hoje nós temos uma classe que, pela idade, acaba entrando em choque, né, que são a classe dos adolescentes, né? Hoje, no caso aí, nós estamos falando entre jovens entre 14 até 18, até mais ou menos isso de idade, né? E às vezes eles ficam meio sem referência, né? A questão mesmo até da dificuldade da transição de fase, né? Sai de criança, passa para adolescência, aí vem aquela pré-fase de jovens, e aí esse pré-adolescente ou esse adolescente acaba ficando um pouco assim, até confuso em algumas coisas, né? Mas nós vemos a sua história, que a sua história, você com 16 anos, você já tinha uma maturidade, né? Até mesmo porque a sua mãe, ela já introduziu você na questão de funções, né? De desenvolver alguma atividade, e eu acredito que isso acabou favorecendo para você, talvez até um amadurecimento um pouco precoce, não sei, mas isso acabou favorecendo você no seu desenvolvimento de carreira ou até mesmo de início de uma responsabilidade maior. Você concorda com isso? Sim, Fábio, concordo sim. E, inclusive, só fazendo um adendo aqui, quando eu assumi essa livraria lá com 16 anos, por que ele teve essa confiança também? Porque já uns 2 anos antes, esse senhor que era dono da livraria, ele ia pescar e ficava uma semana fora. Eu gostava muito de pescar, ficava uma semana fora e deixava a livraria na minha mão. E eu fazia compra nessa época, fazia pagamento, fazia tudo. Entendeu? Ele foi meio que largando assim, só que ele ficou surpreso, porque ele largou porque já estava final de carreira, querendo aposentar, só que ele ficava surpreso, porque quando ele voltava, as coisas estavam tudo em ordem, tudo pagamento direitinho feito, passava os representantes, eu fazia compra, chegava as compras, viajava, achava que ia chegar e ia estar tudo bagunçado, né? E ele também não estava muito ligando se tivesse bagunçado, porque ele já estava querendo parar mesmo. Mas só que quando ele voltava de viagem, a gente ficava surpreso como que as coisas estavam organizadas, entendeu? Tudo arrumadinho, tudo pago, os depósitos feitos, tudo arrumadinho, ó, isso aqui fazia o livro caixa direitinho, tá aqui, ó, vendeu tanto, tal. Enfim, isso que levou, provavelmente ele comentava isso com o filho dele, e o filho dele foi me observando. Então o filho dele chegou a um consenso que falou, olha, esse menino dá conta de tocar, porque o senhor viaja, fica uma semana fora, quando volta 2 dias, então ele dá conta de tocar. Eu compro e ele vai tocar esse negócio para mim. E foi o que aconteceu. E fato interessante que eu tocando essa livraria, enquanto eu estava lá, até depois tem outras histórias dessa livraria, mas enquanto estava ali, eu lembro que ele comprou terreno, ele comprou alguns imóveis com o dinheiro que tirava da papelaria, ele dando aula lá e a papelaria funcionando, entendeu? O negócio funcionando, e ele até que chegou ao ponto que ele parou de dar aula, ele comprou outra papelaria depois, ele se empolgou tanto, que daí ele expandiu os negócios dele. Ele falou, esse negócio é bom. Ele era concursado no estado, ele pediu exoneração para expandir o negócio dele, de tão empolgado que ele ficou. Aí a história vai longe. Mas interessante, Neemias, por isso que eu falo que a cada programa que nós trouxemos uma história de sucesso, nós vemos assim a fonte que nós podemos tirar, né, dessas histórias. Por exemplo, você trouxe aí uma questão importantíssima, talvez estamos falando com um jovem, um adolescente,
você precisa se dispor, você precisa correr atrás, você precisa batalhar, você precisa confiar em você mesmo, né, se desenvolver. Um ponto interessante, Neemias, que hoje acontece, infelizmente, é assim, né? Você tinha 16 anos, o dono do empreendimento te deu uma responsabilidade, você não via nele, até certo ponto, como você mesmo comentou, até mesmo porque ele já estava naquela fase assim de querer abandonar ou de querer vender, enfim, já não estava dando tanta importância, e você talvez poderia ter tomado uma atitude diferente. Você poderia também ter falado, já que ele também não está nem aí, então também vou relaxar aqui, vou fazer de qualquer jeito. Eu acho que isso é a essência, essa que é a diferença, né, de um profissional para o outro, ou de um jovem para o outro, de um adolescente para o outro, no sentido de você criar dentro de você uma oportunidade de você fazer a diferença, e você é prova disso, mesmo com pouca idade até então, mas você assumiu aquilo, você entendeu a oportunidade que estava na sua mão, e você transformou isso num retorno maravilhoso, concorda? Sim, sim, exatamente, Fábio, porque na época a gente assim faz as coisas meio que por intuição, né? Nós não tínhamos essa maturidade que a gente tem hoje. Mas eu tinha tudo para pensar isso que você falou mesmo, porque já uns 2 anos antes ele vinha falando para mim, olha, eu vou vender isso aqui, vou passar, já criei minha família, eu quero curtir agora, vou pescar. Ele gostava muito de pescar, o meu negócio agora é pescar, vou viver. E era exatamente isso, porque ele realmente já tinha criado a família dele, já estava com a vida relativamente feita, né, tranquilo, e ele falou, só vou esperar aposentar direitinho, minha aposentadoria e vou parar. Então, ele me passava uma imagem de que o negócio estava assim, tipo que acabando, né? Sim. Então, realmente, eu poderia levar por esse ângulo, eu tinha duas vertentes a seguir, né? Já tá, né? Ele vai fechar mesmo, vou ficar aqui tranquilo, cruzar os braços, abrir a loja só por abrir, mas não, eu abri a loja e encarava aquilo como um desafio, eu quero mostrar que o negócio é bom, então, enfim, eu tomei uma outra vertente, né? E graças a Deus foi bom, foi uma experiência muito depois, foi uma base para mim. Legal. E Neemias, esse emprego foi um emprego seu dos sonhos? Olha, inicialmente, não vou dizer assim para você que foi do sonho, porque foi um negócio que foi acontecendo, mas foi muito bom. Eu acho que ali, eu tenho boas recordações. Até hoje, eu lembro de coisas que eu aprendi ali, porque, inclusive, o dono que comprou essa papelaria, ele era um matemático, mas pensa no matemático assim, de primeira. O cara era professor de matemática, professor de estatística, dava aula na faculdade, o cara era muito bom. E o que esse rapaz me ensinou de matemática, na parte financeira, na parte prática, é coisa fantástica, que eu uso até hoje, entendeu? Regras básicas de porcentagem, porque naquela época, e hoje ele se faz, por exemplo, você chega a uma mercadoria, quero só contar bem interessante, você compra uma mercadoria, a nota fiscal da mercadoria é R$2.000. Aí o frete é o frete FOB. Eu recebi com frete FOB, que aí eu vou pagar o frete, né? Quando vem FOB. Não é o vendedor que pagou, eu pago. Então eu tenho que pegar aquele valor e eu tenho que embutir ele no valor da mercadoria, correto? Ele faz parte do custo. E eu ficava fazendo aquelas regrinhas que eu aprendi na escola. Ele falou assim, ó, isso aqui que você está fazendo na escola certinho, mas aqui você pode fazer diferente. Vou te dar uma regrinha aqui que é bem mais rápida. Então, ele me ensinou alguns macetes na matemática que você não aprende na escola. Até pelo contrário, se você for fazer na escola, às vezes o professor não vai te aceitar. Vai te podar, né? Mas são coisas fantásticas, né? Nossa, foi muito bom. Então, me ensinou muita coisa, eu aprendi bastante coisa, e é coisa assim, foi uma lição para a vida. E aí, daí depois, Neemias, como que foi a sua trajetória? Até os 23 anos, mais ou menos, você falou que trabalhou dentro desse ambiente, e aí depois, você foi para onde? O que mais o que você alcançou aí? Qual é a sua função hoje? O que o Neemias hoje está atuando? Qual é a área de atuação do Neemias? Então, depois dali, eu fiz na época, onde eu morava ali, não tinha, assim, as faculdades hoje, as escolas hoje cresceram muito. Na minha época era muito restrito. Onde eu morava, a cidade próxima, não tinha. Tinha um curso lá de técnico em contabilidade na cidade, que era, na época que eu fiz, diferente de hoje, o técnico contábil, na época, ele dava praticamente todas as prerrogativas de um contador nível superior, tá? Registro CRC.
A diferença do técnico da minha época, em relação ao nível superior, que ele não pode, porque eu ainda tenho essas prerrogativas, apesar que acabou legalmente, mas como eu tenho direito adquirido, eu tenho ainda essas prerrogativas até hoje. Então, o técnico, hoje, ainda no meu caso, ele só não pode fazer perícia judicial. O resto, o técnico pode fazer tudo. Ele pode assinar balanço de empresas de grande porte, ele pode ser dono de escritório de contabilidade, ele pode, enfim, ele tem um leque muito grande, o técnico, né? No meu caso. Ele só não pode ser perito judicial. Era a única exceção, a única prerrogativa que fugia dele. Então, eu fiz o técnico. E quando eu fiz o técnico, sim, aí também abriu muitas portas, né? Aí eu fui trabalhar. Saí dali, fui trabalhar em empresas na área contábil, área financeira. Trabalhei em escritório de contabilidade um tempo, inclusive em Campinas, ali na Vila Industrial, ali você conhece ali, né? Não, sim. Desculpa, Vila Industrial não, Vila Industrial não fica a igreja. Ali perto do, como que é aquele bairro ali? Perto do Taquaral, para cima um pouquinho ali. Acho que é Nova Itália. Não lembro. Parque Itália? Enfim, eu trabalhei. Não, Barão, como que chama aquela rua, aquela avenida que vai sair lá, Orozimbo Maia, não é? Que vai sair lá no Taquaral. É Orozimbo, né? Sim. É ali. Tinha um escritório, nem lembro direito onde que era. Tinha um escritório, eu trabalhei ali no escritório de contabilidade. Então, aí eu trabalhei em muitas empresas. Eu trabalhei no Bradesco, tive uma passagem pelo Bradesco, né? E nunca não trabalhei muito tempo, como tem pessoas que entram, no seu caso, você entrou numa empresa aí, você tem quantos anos? Você está lá? 30 anos? 26. 26, então, o máximo que eu cheguei numa empresa foi 10 anos. Era assim, na minha época ia surgindo outras oportunidades, você vai, né? Vai indo, né? Então, eu trabalhei em editora de livro, fui gerente de uma editora durante 7 anos, né? Editora de livro. Trabalhei em indústria alimentícia, fui gerente aí em Campinas, gerente administrativo e financeiro da transportadora aí até Govalente, se você lembra na época, acho que fechou, né? Sim. Inclusive lá eu conheci o Paulinho, que está na igreja hoje, o Paulinho. O Paulinho prestava serviço para a gente lá, eu trabalhava na parte financeira e ele sempre ia lá. Tá aí ainda o Paulinho, o irmão Paulinho, na igreja de Campinas? Sim. Então, eu conheci ele lá. Então é isso, Fábio. Aí minha trajetória foi indo, né? Eu trabalhei em várias empresas, tive várias experiências profissionais, até chegar aqui em Mogi. Hoje estou aqui em Mogi. Resumindo, hoje, eu estou aqui em Mogi. Nós temos aqui, eu trabalho como gerente também administrativo e financeiro de 3 unidades, né? São 3 lojas, na área de suplemento, área de produtos naturais. Essa loja já tem aqui em Mogi há 27 anos. Nós estamos aqui, eu estou há 10 nessa empresa, ela já existe há 27 anos. Então, nós trabalhamos aqui gerenciando aí essas 3 lojas, né? Resumindo, é isso daí. Maravilha. Então tá aí os nossos internautas, os nossos queridos ouvintes da rádio. Nós estamos falando hoje, estamos ouvindo a história maravilhosa do Neemias, que é um contador, trabalha muito com a parte administrativa, a parte financeira de empresas, de lojas, teve um sucesso aí até aqui. E aí Neemias, eu quero te fazer 3 perguntas, respostas objetivas. O que é dinheiro para o Neemias? Olha, Fábio, a Bíblia diz que o dinheiro, o amor ao dinheiro, né? Diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o dinheiro é uma coisa assim muito delicada, né? O dinheiro é muito importante, muito bom, mas a Bíblia alerta que nós não podemos ter amor ao dinheiro, podemos ter apego ao dinheiro. Então, eu digo que o dinheiro ele é uma bênção. Ele é uma bênção na mão de pessoas crentes. Ellen White fala sobre isso, né? Ellen White fala que o dinheiro na mão de cristão é uma bênção para a igreja, é uma bênção para a sociedade, ele é uma bênção, né? Então, o dinheiro, ele é algo que nós temos que saber lidar com ele é importante, ninguém vive sem dinheiro, né? A igreja não vive sem dinheiro, a igreja precisa de dinheiro para evangelizar, precisa de dinheiro para pagar os pastores, os obreiros, então, o dinheiro ele é importante na nossa vida, sim, e nós temos que aprender a lidar com ele, né, de forma sábia, segundo os conselhos da palavra de Deus. Maravilha. E família, Neemias? O que é família para você? Olha, a família ela é algo assim, fundamental na vida do ser humano, né, do homem, da mulher.
Porque a família é o que te dá uma estrutura, né? Uma estrutura para você trabalhar, para você viver as suas emoções. Então, a família, ela é tudo, né? Ela é importante. Legal. E Jesus na vida do Neemias? Jesus, na minha vida, sempre foi a base. Sempre foi a base. Porque eu nasci num lar cristão, sempre ouvi falar do amor de Deus. E, então, Jesus sempre foi para mim a base nos momentos difíceis, nos momentos de angústia. É a pessoa que eu sempre procurei para buscar alívio aí nessas horas. Então, tudo, né? Jesus é a base de tudo para nós que conhecemos a palavra. Amém. Então está aí, nossos ouvintes, nossos internautas. Nós ouvimos aí a história de sucesso do meu grande amigo, do nosso irmão Neemias Tenório. Nós vamos para um breve intervalo e logo nós vamos voltar, porque o Neemias vai ficar com a gente e nós vamos falar sobre planejamento, tá bom? Dicas importantes, orientações para você, para o seu filho, para sua família. Não sei se você é casado, se você é solteiro, não sei qual idade você tem que nos ouve, mas nós estamos aqui para trazer esse assunto importantíssimo para você. Não saia daí, já já nós voltamos, vamos ouvir um louvor e voltamos com o programa Falando de Finanças. Expressa num santo casal, e das mãos de Deus recebem um presente especial, o domínio deste mundo. Este era o seu lar, mas o pecado manchou o caráter. Mas o Salvador profere a promessa de redenção. Meu filho, te darei a salvação. Somos templos do Senhor, feitos para o seu louvor. Nossa oração a ti. Sangue, ó Salvador. A transgressão manchou o caráter do Pai. Aos poucos, então, perdeu-se a imagem de Deus. Mas o plano completa restauração, para sermos templos vivos para a sua habitação. Nossa esperança está na promessa de Deus, na restauração de todas as coisas aqui. Quando juntos redimidos para sempre com o Senhor, restaurados cantaremos seu amor. Somos templos do Senhor, feitos para o seu louvor. Nossa oração
nossa oração a ti. Vem purificar-nos com teu sangue, ó Salvador. Vem purificar-nos com teu sangue, ó Salvador. Estamos de volta com o programa Falando de Finanças. Nós ouvimos aí no primeiro bloco a história maravilhosa do nosso irmão, amigo Neemias Tenório, e ele está conosco porque agora nós vamos trazer a dica financeira, nós vamos falar sobre planejamento. Neemias, qual é a importância do planejamento na vida de uma pessoa? O que nós podemos planejar? O que você nos dá de orientação aí? Então, Fábio, eu costumo dizer que planejamento, ele é tudo. A pessoa que vive, o empresário que ele tem uma empresa e ele vive sem planejamento, é como um navio em alto mar sem bússola, né? Ele fica perdido, né? Você tem que ter um planejamento, um orçamento, né? Isso nós vemos o exemplo aí, a própria União, né? Nós vemos a aprovação do orçamento. O que é o orçamento? O planejamento. Você tem que saber mais ou menos quanto que você vai ganhar. Eu falo durante um ano, por exemplo, e ali fazer um planejamento do que você vai gastar mês a mês, certo? Então, o planejamento é importante para você não ser pego de surpresa. Eu até costumo dizer também que problemas financeiros não se resolvem com dinheiro. Tem gente que está com problema financeiro e fala assim, eu preciso de dinheiro. Aí o cara está endividado lá, ele pega, está com o aluguel atrasado, IPVA atrasado, aí ele vai no banco e pega um empréstimo. Opa, resolveu o problema. Resolveu nada, ele arrumou um outro problema, né? Ele pagou IPVA, pagou o aluguel atrasado e entrou numa dívida do banco. Faltou planejamento. Então, sem planejamento, não existe uma vida financeira equilibrada. Então, o problema financeiro não se resolve com dinheiro, se resolve com duas palavras, eu costumo dizer. Problema financeiro, anota aí, se resolve com planejamento e disciplina. Porque se você não tiver disciplina, também não resolve o planejamento. Você faz um planejamento, fala, só posso gastar X nisso daqui. Você não tem disciplina, você vai extrapolar. Então, você separa ali, por exemplo, um valor X para passeio. Normal, todo mundo vive de lazer, ou seja, todo mundo precisa de lazer, né? Só que você separou X e você extrapola. Aí você atropela o lazer com o transporte, o lazer com a saúde, o lazer com as suas despesas pessoais, aí faltou disciplina. Então, problema financeiro se resolve com duas palavrinhas, planejamento e disciplina. Isso é importante. Legal, Neemias, você ter trazido esse assunto, porque é o seguinte, a maioria das pessoas, vamos falar da população brasileira hoje, não ganha mal. O problema é que ela não sabe administrar, foi o que você falou. Se a pessoa, ela ganha bem. Para você ter uma ideia, Neemias, hoje, a maioria das pessoas que estão com problema no SPC, que estão com nome no Serasa, que estão endividados, são pessoas que não ganham um salário mínimo, não. São pessoas que ganham 3, 4, 5 salário mínimo. A questão é que ela não tem planejamento. Ela não coloca, ela não senta, ela não determina, ela não faz um controle, ela não faz um orçamento, ela não se planeja. E aí que vem as dificuldades, e aí cai no que você falou. Por exemplo, a pessoa que não tem planejamento, ela não tem uma visão geral da situação financeira dela, quando vem uma dificuldade, ela começa a buscar recursos que às vezes vai prejudicar ela e a solução está na própria mão dela. Ou seja, se ela senta, ela coloca no papel, ela avalia, ela estipula como que ela quer viver, ela consegue resolver sem tomar nenhum outro tipo de ação externa. Você concorda? Sim. Inclusive, você falou um negócio interessante aí, de pessoas que ganham bem e estão aí com problema de crédito, né? Estão com problema de crédito. Para você ter uma noção, Fábio, nós temos aí no Brasil hoje, mais ou menos, aí 13 milhões de desempregados, né? Acho que nessa faixa aí, 13 milhões de desempregados. E nós temos uma inadimplência no Brasil de cerca de 50 milhões de pessoas
mais 50 milhões inadimplentes. Pessoas que estão com problema, estão endividadas no cartão de crédito, nome no SPC, nome no Serasa. Agora, olha só a diferença. 13 milhões desempregados e 50 milhões inadimplentes. Isso quer dizer que desses 50 milhões inadimplentes, 37 milhões estão empregados. Ou até mais, porque talvez esses que estão desempregados, nem todos estão inadimplentes. Tem pessoas que estão desempregadas, mas estão com as contas em dias. Então, o que falta? Não é a falta de dinheiro, é a falta de planejamento. A pessoa está empregada, ela está ganhando bem, como você falou muito bem, eu conheci pessoas, trabalhei com pessoas que ganhavam muito bem, melhor que eu, e inadimplente, entendeu? Tinha um nome que não tinha condição de comprar nem um celular a prazo, porque o nome estava no SPC, por falta de planejamento, falta de disciplina. Então, é o que nós falamos aí. Problema financeiro não se resolve com dinheiro, mas com disciplina, com orçamento, planejamento e orçamento. E aí é muito comum você ver, por exemplo, uma pessoa que ganha 3 mil reais, ela consegue comprar uma casa, ela consegue comprar um carro. Às vezes o cara ganha 8 mil reais, ele mora de aluguel e vive pagando carro financiado. Ele não consegue planejar e comprar um carro, ele não consegue sair do aluguel porque ele não tem disciplina. Ganha bem, nós conhecemos pessoas assim, né? Pessoas que ganham bem, ganham aí 9, 10 mil reais por mês, mora de aluguel e vive pagando financiamento de carro, porque não tem planejamento, não tem disciplina. E é importante, né, Neemias? Isso não é uma crítica, tá? Isso é só uma observação, não estou criticando. Não, mas o objetivo agora do bloco de Falando de Finanças é realmente despertar os nossos ouvintes, despertar os nossos internautas, porque às vezes nós estamos falando com uma pessoa aí que está numa situação de endividamento, ela está desesperada, tem pessoas aí que não conseguem dormir, e às vezes a solução está na mão dela. E não adianta nada a gente vir aqui e falar assim, olha, você faz um financiamento, faz um empréstimo, faz isso, faz aquilo, se a pessoa não se autocorrigir. Ela vai cair numa dificuldade maior. Concorda? Sim, e aí, Fábio, planejamento, eu já ajudei pessoas que estavam com problema financeiro e pediu conselho, e eu consegui ajudar, sim, algumas pessoas que ganhavam bem e estavam com problemas financeiros. E aí eu conversei com a pessoa e vi que a pessoa tinha uma renda familiar que dava para viver uma vida assim tranquila. E aí nós conversamos, fomos ajudando. E aí nessa parte de disciplina, essa parte de gasto, tem pessoas que eram muito descontroladas na questão de gasto. Por exemplo, vou dar um exemplo aí, que às vezes quem está nos ouvindo pode ajudar. O camarada eu já vi pessoas que ele tem um plano de TV a cabo, paga R$370 por mês. Ele tem um plano de celular, a mulher tem outro plano de celular, paga 120, 150, porque a operadora liga e fala, vou te dar isso, internet limitada, não sei o quê, o cara tem. Aí o cara vai somando ali, ele gasta por mês aí R$1.000 que ele joga fora, assim, ó, no ralo. Você não dá para cortar. Eu já ajudei pessoas a cortar aí, que eu mostrei para a pessoa que ela ia economizar por ano, porque eu sempre falo, o americano ele não olha gasto mensal, ele olha gasto anual. Se você perguntar para o americano quanto que ele ganha, ele não fala, eu ganho tanto por mês. Ele fala, eu ganho tantos dólares, porque no ano você tem condição de mensurar a coisa de uma forma mais real. Porque você pega, por exemplo, um plano de celular que você paga R$120 por mês. Não é nada, R$120 por mês. Só que, na realidade, você usa só R$39 de um plano, era suficiente. Então, se você pegar R$120, tirar 80, se você conseguir economizar, que é fácil de economizar, se você pegar esses R$80 e multiplicar por 12, são R$960 por ano. Então, você viu como que deu diferença? Se você analisar só por mês, R$80 não é nada, mas se você pegar 80 vezes 12, são R$960. Aí você pega 12 de 80 do telefone, mais 12 de 100 do TV a cabo que você economiza. São só que já foi R$2.000 por ano. E você vai juntando essas economias que parece pequena, no final do ano você tem tranquilamente R$4.000, R$5.000 que você economizou. Aí eu pergunto, faz diferença R$4.000 por ano economizado? Faz muita diferença. Em 10 anos, esse dinheiro capitalizado, esse dinheiro investido, você vai ter aí R$60.000. Entendeu? Então, tudo é questão de planejamento, de disciplina, né? Então, muitas vezes, tem coisinhas simples, né, para as pessoas economizar, e as pessoas deixam passar batido. E a pessoa está se batendo ali, precisando de dinheiro, e ela está jogando dinheiro pelo ralo e não está enxergando, não está conseguindo enxergar esses detalhes.
E é interessante, né, Neemias, o que você falou, porque assim, a questão do planejamento, quando se envolve família, né, a família toda tem que fazer parte, inclusive as crianças precisam entrar nesse planejamento, porque você precisa Sim, traçar um padrão de vida dentro da sua realidade. Não adianta você querer olhar para o seu vizinho que tem riqueza ou que está em melhor condição, e você olhar para ele e falar assim, eu quero ficar igual ele, mas ele antes dele chegar onde ele chegou, ele também passou por dificuldade, ele teve que se ajustar em algumas situações. Então, assim, é fácil eu olhar, às vezes, para o meu vizinho que é rico e falar assim, eu quero ser igual ele, mas eu não quero passar o que ele passou. E, às vezes, a sua condição é melhor do que ele, quando antes ele não tinha essa condição de hoje. Mas o que, que ele fez? Ele teve um planejamento. Ele conseguiu estabelecer padrões, ele conseguiu reunir, determinar certas aquisições, para quê? Para que ele não troque os pés pelas mãos, ele não dá um passo maior do que aquilo, do que ele pode realmente alcançar, concorda, Neemias? é isso mesmo, Fábio, é isso mesmo. E isso é um problema que a gente vive hoje no século XXI, né? Olhar para as pessoas e às vezes você querer acompanhar as pessoas. Eu costumo até dizer ciclo de amizade. Às vezes você vive num ciclo de amizade onde as pessoas que você está inserido naquele contexto, ela tem um padrão de vida muito maior que o seu. E o que acontece? Você às vezes quer acompanhar aquele padrão de vida da pessoa, só que a realidade daquela pessoa é outra. E você não vai conseguir acompanhar. Então, às vezes, a pessoa quer acompanhar o padrão de vida dos outros que foge da realidade dela, onde ela começa a entrar em dificuldade financeira, entra em cartão de crédito, entra em financiamento para comprar um carro que está fora da realidade dela, mas todo mundo tem um carro de um padrão X, ela não quer ficar num padrão inferior, ela vai comprar um carro igual e entra em financiamento, porque o crédito hoje está muito facilitado. Então, se a pessoa não tiver disciplina, é muito fácil ela se endividar entrando em crédito, porque o crédito é fácil. Às vezes a pessoa tem um score bom e ela se empolga, né? Então ela vai comprar um carro, por exemplo, a realidade dela é um carro aí de 50 mil e chega lá o vendedor quer vender. O cara mostra um carrão de 80 mil e a pessoa se empolga, compra esse carro, às vezes até para acompanhar o padrão aí do ciclo que ele vive, do meio que ele vive, e aí começa uma batalha financeira, né? Uma aventura financeira, né? Ele vai ter dificuldade para cumprir com esse compromisso, vai entrar em outras dívidas, talvez para manter esse carro, e vai virando uma bola de neve. Então, a pessoa tem que andar com o pé no chão, ela tem que saber até onde ela pode ir, né? Tem que andar com o pé no chão para não se atrapalhar. É muito fácil hoje, principalmente, o consumismo está muito forte, então é muito fácil hoje a pessoa se atrapalhar financeiramente se não tomar cuidado, é muito fácil. E é interessante, Neemias, o que você falou, porque assim, a palavra de Deus, ela já nos orienta, né? Inclusive, nós lemos o verso aqui, de Lucas 14, verso 28. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem como acabar? Então, por exemplo, sabe qual que é uma dificuldade que a gente tem acompanhado aí, seja de uma forma administrativa ou até mesmo familiar, Neemias? É assim, a maioria das pessoas não tem por costume, às vezes, ler rótulo, não tem por costume, às vezes, ler contrato, não tem por costume, às vezes, fazer contas quando vai fazer a aquisição de algum produto. Por exemplo, às vezes você tem uma família aí de 4, 5 crianças, né? Ou 2, 3 crianças. Vamos supor que você dentro da sua família, são em 5 pessoas. Às vezes a pessoa chega no mercado e ela olha assim, né? Ela vê lá um pacote de. Vou usar um produto básico aqui, papel higiênico. Aí ela olha lá, 4 rolos, R$ 4. 8 rolos, R$ 6. Aí 16 rolos, R$ 12. Ah, não, nossa, mas é muito caro, porque R$ 16 eu vou pagar. Mas às vezes, se ela tomar a questão de ela dividir o valor total pela unidade, ela vai ver que às vezes compensa muito mais ela pagar um pouquinho mais, que ela tem um retorno maior de quantidade. Você falou a respeito da aquisição do carro, então assim, quando a pessoa vai planejar o carro, ela precisa determinar assim, quanto é o custo final dele. E aí que é o detalhe. Então você chega na loja, como você falou, eu tenho dinheiro para comprar um carro de 50, mas aí o vendedor vem, ele abre opções para você, e aí ele coloca uma parcela que você fala assim, nossa, é só X, vamos supor, R$ 500,
mas você não calcula em quantas vezes isso vai ser pago, quantos anos você vai pagar e qual vai ser o valor final que você está pagando. Às vezes você está com o recurso na mão para comprar um carro bom, um carro em condições, e você não cair no endividamento, mas não, você fala, não, mas poxa, eu posso comprar um melhor, até para um status maior, mas às vezes você não para planejar se aquilo está dentro do seu orçamento ou não, concorda? Sim, isso acontece muito, né? A pessoa ela se prende na prestação, que aparentemente é uma prestação baixa, mas é uma prestação longa. Ela vai pagar 2 carros, 3 carros. E um detalhe, né, Fábio? Cada um faz. Eu, por exemplo, quando for comprar um carro, a primeira coisa que eu já olho é o seguinte: qual que é o IPVA desse carro? Qual que é o seguro desse carro? Uhum. Porque o IPVA é o seguro que você vai ter praticamente para sempre. Você tem que pagar isso aí todo ano, certo? Então, porque às vezes, Sim. veja bem, às vezes você até tem o dinheiro para comprar um carro de 100 mil reais à vista, vamos supor, você tem o dinheiro, né? A pessoa ganha lá, ela conseguiu capitalizar um dinheiro de 100 mil reais, ela tem como comprar um carro de 100 mil reais à vista. Mesmo não ganhando muito, mas ela conseguiu juntar esse dinheiro, né? Pegou férias, essa terceira, economizou, né? Acontece. Aí ela se empolga e compra um carro desse à vista. Vou comprar à vista, não vou ficar devendo nada, ok. Só que às vezes o orçamento dela não consegue manter esse carro, não consegue manter o IPVA desse carro, o seguro desse carro, a manutenção desse carro, que é muito caro. Tudo isso tem que ser levado em conta, né? O que eu estou falando, Fábio, é porque pela experiência de vida que eu tenho, eu já vi acontecer isso, tá? Eu já vi pessoas comprar e depois você reclamar, rapaz, vou ter que vender o carro. Por quê? Não, não consigo. Olha o seguro do carro, olha o IPVA, eu não consigo. Eu não consigo pagar isso aqui. É muito alto. Porque você pega um carro de 100 mil reais, você vai pagar um seguro aí depende do carro, 5, 6 mil reais, você tem que diluir isso em 12 meses. Tudo bem que a seguradora, ela financia em 12 meses. Aí você vai pagar 500 reais, por exemplo, de seguro por mês. Depois mais IPVA. E daí? Você pega isso aí e vai agregar o seu salário. Às vezes o seu salário não suporta uma dívida mensal, uma manutenção mensal de R$ 1.000 de seguro, manutenção e etc. Entendeu? Então, são detalhes que têm que ser analisados. Aí você acaba perdendo dinheiro, porque você já comprou o carro, agora você vai vender o carro, você comprou por 100, vai ter que vender por 90, dependendo por 80, porque saiu da concessionária, carro não é investimento, carro é uma coisa necessária, mas não é investimento. Você comprou um carro zero hoje, saiu da concessionária. Se você voltar amanhã para vender esse carro para a concessionária, ela já vai te pagar aí 5 mil reais a menos, dependendo do carro, 10 mil reais a menos. Já perdeu dinheiro. Então não é investimento. Então o carro é isso aí, né? Quem tem condição de ter um carrão e tal, não vai fazer diferença, tudo bem, mas para quem tem uma renda aí limitada, tem que tomar cuidado também na hora de adquirir o carro, pensando nesses detalhes. Mas não tem que cair até a família, né? Até consegue manter um carro desse, mas você diminui a sua qualidade de vida para manter a aparência, né? Você diminui a qualidade de vida. Prejudica aí na sua vestimenta, prejudica o seu lazer, prejudica até a sua alimentação, prejudica um monte de coisa. Você tem que restringir, você tem que cortar outros gastos em função de manter uma aparência. Aí, às vezes, não é muito interessante isso daí. Interessante o que você falou, Neemias, porque tem pessoas que invertem valores, né? A gente coloca prioridade, às vezes, numa casona, a gente coloca prioridade, às vezes, num carrão, só que às vezes você não tem uma alimentação boa, que hoje você não compra saúde em farmácia nenhuma, e às vezes a gente inverte isso, né? Não estamos dizendo aqui que você não pode ter uma casa boa, que você não pode ter um carro bom, não é isso. Não, pelo Mas contrário. nós estamos falando aqui que se você se planejar, você consegue. Eu vou contar uma história breve, Neemias. Um casal estava passeando no shopping e o armário de cozinha que eles tinham era mais de 15 anos. A porta estava caindo, a gaveta já estava meio amarrada. E eles passando no shopping, eles passaram numa loja de imóveis e olharam lá, promoção, armário duplex, 8 portas, coisa mais linda, compra hoje e paga daqui um mês 10 suaves prestações. Aí o casal olhou e falou assim, nossa, você viu que a parcela é baixinha e coisa e tal? E aí foram lá, poxa, o nosso armário faz mais de 15 anos, a gente poderia trocar ele e tal. Aí o marido, para querer fazer uma graça com a esposa, foi lá, não, vamos lá, compra logo, tá? Parcelaram em 10 suaves prestações. Aí o que aconteceu? Pagaram a primeira, pagaram a segunda, só que na terceira
já caíram numa situação difícil. Por quê? O saldo ficou negativo do banco, já não tinha como pagar a parcela, aí começou a entrar numa bola de neve, ou seja, começou a trazer mais dificuldade. Por quê? Era errado eles terem comprado o armário? Havia necessidade? Sim, havia, mas o que aconteceu? Não houve um planejamento. Então, você concorda, Neemias? Assim, nós podemos ter uma condição de vida, uma qualidade de vida muito boa, só que nós precisamos parar, sentar, chamar toda a família, inclusive, nós já falamos isso, as crianças precisam participar para entender como é que funciona o mecanismo, para que nós possamos ter o planejamento. Planejar o quê? O que nós podemos colocar dentro de um planejamento que você nos orienta, Neemias? Dentro do planejamento, Fábio, olha, quando fala de planejamento, eu sempre concilio o planejamento com orçamento, né? Então, você faz um planejamento, o nome já fala, planejamento, plano. Qual que é o plano para esse ano? O que nós vamos gastar? Então, qual que é a nossa renda desse ano? Junta a renda da família, se for o caso da família, enfim. Tem uma renda mensal aí de R$3.000, vamos colocar aí por mês, né? Planejamento é um assunto que seria interessante a gente abordar com mais abrangência, porque ele envolve bastante coisa, né? São vários detalhes. Envolve aí o que você vai ganhar, o que você vai gastar, o que você vai economizar, o que você vai investir. Tudo isso é planejamento, né? Então, ele envolve bastante detalhes. Então segura aí, Neemias. Eu vou fazer um propósito com os nossos ouvintes, com os nossos internautas. Nós vamos encerrar o programa hoje para deixar você com água na boca e nós vamos voltar com um novo programa. Nós vamos fazer esse programa parte 2, em que aí o Neemias vai trazer muito conhecimento, vários tipos de planejamento, quais tipos de planejamento, como planejar. Então você não pode perder. Nós logo traremos para você a segunda parte deste programa. Neemias, nós queremos agradecer inicialmente essa primeira participação com você, que Deus te abençoe, muito obrigado pelo seu tempo aí, e volta com a gente, nós vamos, num breve programa, trazer de volta você aqui para nos ajudar, pode ser? Pode ser, Fábio, eu que agradeço a oportunidade. Maravilha. Neste momento eu quero convidar você que nos ouve, você que nos assiste, nós vamos fazer uma oração de encerramento. Se você quiser dobrar os seus joelhos ou quiser fechar os seus olhos, nós vamos dirigir a Deus uma oração neste momento. Maravilhoso Deus, Pai de infinita misericórdia, muito obrigado pelo programa de hoje, muito obrigado pela participação do Neemias, muito obrigado pelos nossos ouvintes, pelos nossos internautas. Se tiver alguém precisando de oração por saúde, por emprego, que tu possas abrir as portas, possa derramar uma bênção especial sobre todos. Senhor, também nos dê sabedoria para aprendermos este assunto importante que é o planejamento, que nós possamos trabalhar dentro das condições que tu nos dá, não deixamos ultrapassar ou cobiçar nada além daquilo que é necessário para nós e que possamos ter disciplina, como Neemias falou, para podermos viver bem, não colocarmos em risco a nossa família e também a nossa comunhão contigo. São bênçãos que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Maravilha, encerramos aqui o programa Falando de Finanças. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Compartilhe este programa para nos ajudar a levarmos essa mensagem para o máximo de pessoas possível. Esperamos você até o próximo programa. Deus abençoe. Até lá.